Olá, me chamo Gabriel Leniane de Oliveira, sou aluno da escola Professor Ângelo Cascais Tancredo e estou fazendo estágio no projeto OPA 2023. O que vem a ser o OPA? Operação Prevenção de Acidentes. É um projeto pós-mestrado que tem a participação do instrutor e socorrista Sidney Santos e a professora Jimena Kirchner, mestre pela Profibio. Esse projeto tem o intuito de ensinar práticas de primeiros socorros aos alunos do primeiro ano da nossa escola, sendo essas práticas de primeiros socorros em diversos tipos de acidente, em diversas situações, como por exemplo afogamentos, incêndios, colisões de trânsito, quedas, fraturas, queimaduras, quando um bebê recém-nascido se engasga com algum alimento ou com algum brinquedo fora de sua faixa etária, como realizar a manobra correta para desengasgar esse bebê recém-nascido, como realizar uma manobra de reanimação em uma pessoa que teve um ataque cardíaco, ou um ataque de convulsão, um ataque epilético. Tudo isso é ensinado no projeto OPA, com o intuito dos jovens aprenderem e realizar esse tipo de procedimento. Ele nos ensina como nós devemos manter a calma nesse tipo de situação, como devemos levar um certo tipo de confiança à vítima, caso ela ainda esteja consciente, a quem, aos profissionais que nós devemos recorrer, como por exemplo o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a polícia, os números de emergência. Saber ensinar se aquele tipo de acidente é um caso de urgência, se é um caso de emergência, se precisa de uma ambulância básica ou uma ambulância avançada. Ensina ao aluno do primeiro ano a ter uma certa noção de primeiros socorros, de como ela deve agir. É para isso que temos o projeto OPA. Enquanto isso, Puxa vida, o que aconteceu? Um acidente em frente à escola! Vamos agir. Se acalmar, sinalizar, Socorrer. informar. Opa, hora da ação! alguns centímetros depois, Galera, pessoal! Aguarde, por favor. Ai, meu Deus do céu! Pessoal, calma. Calma, nós somos do OP e nós estamos capacitados para isso. Guarde seus celulares, por favor. Por favor, não precisa filmar. Respiro, estável. Vem! Luísa! Você tá muito tenso, Luísa! Você tá muito tenso, Luísa! Luísa, aquela bala! Toma uma balinha! Uma balinha! Ai, meu Deus! Gente, por favor, se acalma. Calma, gente, calma. Ela vai morrer! Calma. alguns momentos depois, Eu quero agradecer vocês por ter salvado eu e minha irmã e pelo projeto OPA na minha escola. Bom, a mesma sorte que não teve o Lucas, que morreu de engasgo na sua escola. Não é de quê? Nós que agradecemos. Juntos somos mais fortes. A história de uma mãe que quer transformar a dor em mudança. Alessandra perdeu o filho de 10 anos numa excursão da escola. A criança morreu, imagine, depois de engasgar e não ser socorrida a tempo. Agora, ela luta para que o treinamento de primeiros socorros seja obrigatório para os profissionais que trabalham nas escolas. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um projeto que ensina aos alunos práticas sobre primeiros socorros. Pra começar, né? Você participa do projeto, é isso? E o que você faz no projeto? Como é que está sendo essa experiência? Então, na verdade, não estou aqui só representando um aluno individual, estou representando vários alunos que participam do projeto OPA. E os alunos do projeto, eles não ficam só na interação passiva, ou seja, por trás do projeto, a gente participa ativamente. Com ideias, sugestões, aulas práticas. E você, Christian? Você também participa com ideias, aulas práticas? O que você mais gosta, mais está aprendendo nesse processo todo? Sim, eu gosto bastante do projeto, da ideia dele, que eu acho muito importante, porque muitas vezes eu não sei, por exemplo, o que eu faria numa situação, numa pessoa acidentada, como toma um choque, ou quando se queima, por exemplo, e eu acho muito importante ter esse conhecimento, né?
Então, e também tem muita gente que está interessada, logo quando a Jimena apresentou o projeto, muita gente ficou interessada. E realmente a gente participa bastante, a gente tem grupo no WhatsApp, no Classroom, a gente também já fez pesquisa também, a comunidade também já fez pesquisa, etc. É bem interessante. E o que vocês mais aprendeu? O que você, por exemplo, Maria Clara, mais aprendeu que não sabia e que te despertou um interesse? Na verdade, foram várias coisas básicas que eu acho que todos deveriam saber, né? Por exemplo, o número de emergência, que a gente confunde um pouco, né? Também aprendemos sobre animais peçonhentos e venenosos e como evitar o acidente com esse tipo de animal. Aprendemos também, junto no projeto, a gente acaba aprendendo alguns valores, né? Como o respeito, a empatia, até a própria tranquilidade, a calma, né? Que é um dos pontos no manual do instrutor, né? Do socorrista. Também tem isso, né? Não só você ali ajudar a pessoa a fazer, saber como botar uma atadura, etc, né? Mas também como se controlar na hora. Eu acho isso muito importante e isso é apresentado no projeto também. Olá, eu sou a professora Ana Paula Ribeiro da Costa Félix e com a orientação da professora Glaici Roseni Mundstock Dias, estou desenvolvendo uma sequência didática investigativa sobre o diabetes mellitus na integração do conhecimento do sistema endócrino. O diabetes mellitus será usado como pressuposto para o processo de construção do conhecimento sobre a fisiologia do sistema endócrino, por ser um assunto de conhecimento dos estudantes. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes indicam que em 2019, 13 milhões de brasileiros conviviam com a doença. Estima-se que em 2030 haverá 439 milhões de indivíduos com diabetes em todo o mundo. Por isso, é muito importante que jovens compreendam e associem a doença ao sistema endócrino, a fim de reconhecer suas causas, sintomas, implicações e formas de prevenção. A Base Nacional Comum Curricular, na etapa do ensino médio, prevê a abordagem do conteúdo na área de ciências da natureza e suas tecnologias, através das competências específicas 2, Matéria e Energia, e 3, Vida, Terra e Cosmos. As habilidades específicas estão designadas sob o código EM13-CNT-207, cujo objetivo é identificar e analisar vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas, a fim de desenvolver as divulgações de prevenção de promoção da saúde e do bem-estar. E sob o código EM 13-CNT-310, cujo objetivo é investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos e identificar necessidades a fim de promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde. Sendo assim, os objetivos do trabalho são desenvolver uma sequência didática investigativa a partir da utilização do conhecimento sobre diabetes mellitus, integrando o conteúdo de fisiologia do sistema endócrino com alunos do ensino médio. Verificar como relacionam o diabetes mellitus ao sistema endócrino e aos conhecimentos em bioquímica. Sistematizar esses conhecimentos à ação dos hormônios, discutindo a importância da adoção de hábitos saudáveis para a prevenção. E desenvolver materiais educativos sobre diabetes mellitus para divulgação. A metodologia a ser utilizada é a elaboração de uma sequência didática investigativa, utilizando o diabetes mellitus para construir o conhecimento sobre a fisiologia do sistema endócrino com os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Pierre Planchet, localizado em Mesquita, no Rio de Janeiro. A sequência didática se desdobrará em diferentes etapas. Na primeira etapa, haverá a construção de uma nuvem de palavras, onde os alunos digitarão os 3 termos que, nesse momento, estão mais associados ao tema. Em seguida, responderão a um questionário. E, na terceira etapa, haverá um estudo dirigido investigativo, onde o conteúdo será contextualizado e sistematizado. Na quarta etapa, haverá a confecção de diferentes tipos de materiais, como modelos, gráficos, tabelas, que serão expostos em uma culminância sobre o Dia Mundial do Diabetes. Na quinta etapa, haverá a reaplicação da nuvem de palavras e do questionário para verificar a evolução e aquisição do conhecimento. Com a aplicação da sequência didática investigativa, espera-se ampliar e sistematizar os conhecimentos da fisiologia do sistema endócrino a partir do diabetes mellitus e utilizar os conhecimentos prévios para a construção de uma aprendizagem contextualizada.
A análise dos resultados ajudará a evidenciar possíveis dificuldades dos alunos no processo de controle da glicemia, na regulação e integração realizadas pelo sistema endócrino, na fisiologia do sistema endócrino e na associação da importância de uma alimentação equilibrada e adoção de hábitos saudáveis para o bom funcionamento do sistema endócrino. Nossos agradecimentos ao CNPq e à CAPES. Olá, meu nome é Lira e eu vou apresentar um trabalho escrito por mim pela professora Tânia Mara Segatelli, com o título Jogo da Vida, os impactos das escolhas relacionadas à sexualidade durante a adolescência e seus reflexos na vida adulta. A adolescência é um período caracterizado por constantes transformações e, devido ao despreparo e fragilidade dos jovens, eles se expõem mais aos comportamentos de risco. Por isso, é comum haver casos de IST e gravidez durante esse período da vida, conforme mostram os dados estatísticos. Pensando nisso, elaborei uma sequência didática na minha escola com os alunos de primeiro ano, com o tema IST e gravidez precoce. A sequência didática teve um total de 6 aulas, de 50 minutos cada, em que foi possível levantar dados sobre o conhecimento prévio dos estudantes, estimular o levantamento de hipóteses, pesquisas de dados e, por fim, foi pedido que eles desenvolvessem um jogo sobre as consequências na vida de um adolescente diante de uma infecção por uma IST, de uma infecção por uma IST e uma gravidez, diante de somente uma gravidez e diante de um planejamento e prevenção de IST. A primeira aula de levantamento de dados foi dividida em 2 partes. Na primeira parte foi questionado o que os alunos mais temiam durante a adolescência, e 50% respondeu gravidez, seguida de 26% com ISTs. Foi aplicado um questionário anônimo no Google Formulários, em que os estudantes responderam se já haviam iniciado a vida sexual, os métodos contraceptivos utilizados, as ISTs que eles mais temiam e o que eles fariam no caso de uma contaminação de uma IST. Na aula 2 foi apresentado um vídeo sobre puberdade disponível no YouTube. Em seguida foi dada a pergunta: qual sintoma da puberdade mais te incomodou? A maioria dos estudantes apresentou o sintoma de mudanças de humor e crescimento de pelo. Posteriormente, os estudantes deveriam criar um mapa mental sobre o que acontece no corpo da menina e do menino na puberdade. Cada um fez um mapa mental sobre o sexo oposto. Na aula 3, os estudantes apresentaram o sistema genital masculino e feminino e não o que acontece com o corpo da menina e do menino durante a puberdade. Importante destacar aqui que eles colocam que a puberdade prepara para a reprodução durante a apresentação e que eles tinham conhecimento sobre o corpo do sexo oposto e sobre o próprio corpo, além da função do sistema genital. Posteriormente, os estudantes foram divididos em 4 grupos. Cada grupo com um tema deveria apresentar quais são as consequências para a vida de um adolescente diante das seguintes situações. O grupo responsável pela contaminação por IST apresentou a possibilidade de tratamento de algumas infecções e as consequências para a vida profissional. O grupo responsável pela contaminação de IST e gravidez apresentou a possibilidade de transmissão e infecção por essas doenças para o bebê. O grupo da gravidez apresentou interrupção dos estudos, abandono familiar e pelo genitor. E o grupo de planejamento e prevenção apresentou a vida normal de um jovem. Na aula 4, os estudantes foram encaminhados ao laboratório de informática para a realização de uma pesquisa na internet sobre as consequências para a vida de um adolescente diante das situações. O grupo responsável pela contaminação por IST manteve as suas hipóteses, pois elas estavam de acordo com as pesquisas. O grupo de contaminação por IST e gravidez apresentou o diagnóstico precoce como medida efetiva para evitar a infecção no recém-nascido. O grupo da gravidez
Disse manter as hipóteses e relatou ter aprendido mais sobre o tema. E o grupo responsável por planejamento e prevenção de IST apresentou a importância da educação sexual no planejamento e prevenção. A apresentação foi feita em grupos em que cada grupo tinha pelo menos um representante de um grupo original, para que todas as temáticas fossem apresentadas. Na aula 6, cada grupo construiu uma trilha de um jogo de um tabuleiro, apresentando perguntas e respostas sobre o tema específico do seu grupo. As trilhas partiam sempre da trilha da puberdade, com perguntas e respostas sobre essa fase de vida criadas pela professora. Destaco aqui a trilha da IST, que mostra como fim do jogo, fim, uma vida saudável, e a trilha do planejamento e prevenção, que mostra um teste de gravidez e o fim da trilha num carrinho de bebê, mostrando um quarto de bebê planejado, organizado. Aqui eu apresento as cartas com as perguntas e respostas, em que a pergunta sobre a gravidez, quando errada, era encaminhada para a trilha da gravidez, quando acertada, encaminhada para a trilha do planejamento e prevenção, as perguntas criadas pelos estudantes sobre gravidez e sobre IST. Os estudantes puderam, então, se juntar e vivenciar o jogo. Por meio da aplicação dessa sequência didática, foi possível promover o engajamento e o protagonismo dos estudantes, valorizando a escuta, a fala e a tomada de decisões. E durante a vivência dos jogos, alguns estudantes relataram ter aprendido mais em menos tempo. Deixo aqui meus agradecimentos à minha escola, o Instituto de Educação de Minas Gerais, à CAPES e ao Profibir. O título desse estudo é Abordagens Pedagógicas para a Sensibilização da Doação de Órgãos, Tecidos e Corpos. Eu sou a Luciana de Pinho Tavares Souza, egressa do Profibio e tutora pós-mestrado. Atualmente, colaboro junto à equipe do projeto Interagir, composta por graduados, Mayra e Patrícia, graduandos da odontologia, Pedro Figueiredo, Rafael, Camila, Pedro Lucas, Beatriz, Laura, Matheus Henrique, Verônica, Vitória, pela equipe da medicina, Túlio, Lara, Alícia, Lucas Queiroz, pela equipe da enfermagem, Ana Carolina e Riquelme, ciências biológicas, Ana Luísa, e farmácia, Maria Eduarda, sob a coordenação e orientação das doutoras Janice Henriques da Silva Amaral e Tânia Mara Segatelli. O projeto Interagir tem a ação extensionista do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, visando a promoção da educação em saúde e a aproximação da comunidade externa com a universidade, tendo como público-alvo estudantes do ensino básico e técnico. Este estudo teve por meio norteador a posição do Brasil no âmbito mundial em doação e transplante de órgãos. No entanto, ainda sobre o tema, existem desinformações e tabus. Por isso, percebemos a necessidade em abordar sobre a temática. A intervenção, doação de órgãos, tecidos e corpos, criada pela equipe do Projeto Interagir, teve como pergunta norteadora como incentivar o processo de doação em uma comunidade escolar. O objetivo dessa intervenção foi promover a cultura de doação de órgãos que contribua para a disseminação e socialização de conhecimento sobre o tema abordado, por meio da divulgação científica. As atividades foram realizadas junto ao Núcleo de Comunicação e Educação em Ciências da Vida, NEDUCOM, e no Laboratório de Anatomia Humana, do ICB da UFMG, para 2 turmas do 8º ano do Ensino Fundamental 2 de uma escola municipal de Belo Horizonte.
Essa metodologia ocorreu em 5 momentos. Primeiro, a apresentação da equipe e do projeto Interagir. No segundo momento, houve a roda de conversa e o início da apresentação do tema. No terceiro momento, a apresentação do conteúdo teórico por meio de slides. No próximo momento, o quarto momento, houve a aplicação do jogo Mitos e Verdades, como uma atividade interativa. E no quinto e último momento, a prática no laboratório de anatomia com peças e o cadáver. Dentre os resultados alcançados, no primeiro e segundo momento, houve a apresentação do tema pela equipe do projeto e a roda de conversa. Na segunda fotografia, a gente vê aqui o terceiro momento, né, que é a apresentação do conteúdo teórico. No quarto momento, na atividade interativa do jogo Mitos e Verdades, foi alcançada aí, houve uma abordagem dos monitores para com os estudantes participantes, com 10 afirmativas, como por exemplo, se eu me inscrever como doador de órgãos, os médicos não farão o possível para me salvar em caso de acidente ou doença grave. Mito. Esses estudantes participantes, eles se manifestavam por meio de placas, né, levantando placas, uma placa verde indicando verdade e uma placa vermelha indicando mito. Na fotografia à direita, houve o quinto momento no laboratório de anatomia, onde ocorreu a demonstração dos sistemas digestório, urinário, cardiovascular, respiratório e nervoso. Além disso, foram apresentadas lâminas histológicas associadas aos respectivos sistemas. E, por fim, um cadáver foi demonstrado também como forma de integrar tais sistemas. Como análise da elaboração e aplicação, foi observado o interesse e a motivação dos estudantes durante os 5 momentos da intervenção pedagógica, com destaque para a atividade no laboratório de anatomia, a qual a maioria dos estudantes demonstrou encantamento pelo estudo realizado nas peças anatômicas, no cadáver e nas lâminas histológicas. Como finalização, agradecemos ao Projeto Interagir, ao Profibio, à CAPES, ao CNPq e à FAPEMIG. Olá, gostaria de apresentar para vocês a atividade de aplicação de sala de aula intitulado As Proteínas na Alimentação, relato de experiência para aprendizagem de biomoléculas. Esse trabalho foi executado pela mestranda que vos fala, Sidney Pessoa, e orientado por 2 professoras doutoras, a doutora Luciana e a doutora Sheila Pinheiro. Esse trabalho foi executado na Escola de Ensino Médio Integral, no interior do Pará, na cidade de Cametá, com uma turma de ensino integral do 1º ano. A justificativa desse trabalho se dá porque a bioquímica às vezes é associada a vias metabólicas complexas e não tem muita relação com a realidade dos alunos. Então, a confecção dessa proposta teve como objetivo isso, elaborar essa proposta pedagógica para aplicar com a bioquímica do cotidiano, a partir da alimentação. O objetivo específico foi analisar os conhecimentos prévios, foi proporcionar aos alunos os saberes referentes à alimentação e como a alimentação pode ser importante para se prevenir doenças, e a aplicação dessa sequência investigativa. Dentro da metodologia preconizada por Carvalho 2014, a gente tem as etapas. Na primeira etapa, problematização do conteúdo, levantamento dos conhecimentos prévios, formulação de hipóteses para escrita científica. Na segunda etapa, sistematização do conhecimento e na última etapa, a comunicação científica, sendo que a avaliação permeou todo o processo, desde a primeira etapa até o final.
Dentro dos resultados e discussões, a gente teve a resposta da pergunta norteadora de quais macronutrientes mais consumimos de diversos âmbitos. Então, a gente não percebe ainda nesse início uma associação às biomoléculas, como glicídios, proteínas, lipídios, e sim a alimento. E aí muitos grupos responderam, muitos industrializados, comida, maparaquaçaí, que é típico da nossa região, comidas gostosas, e apenas um grupo respondeu carboidratos. Na formulação de hipóteses, eles tiveram perguntas norteadoras que questionaram as nossas preferências por tais nutrientes e a importância do ambiente, já que falar de alimento é também falar de questão social. E aí, a partir da pesquisa de campo, da formulação de hipóteses, eles puderam ir em busca de experimentos que falassem sobre a importância das enzimas na digestão humana e também falassem sobre, produzissem materiais tridimensionais sobre as proteínas e também a montagem do mural de rótulos, como essas imagens acabam mostrando para vocês. Esse mural de rótulos foi montado a partir dos alimentos consumidos durante o período da sequência didática por eles nas suas casas. A sistematização do conhecimento ela se deu a partir da análise da música Feijoada Completa, de Chico Buarque, que traz os macronutrientes e faz aquela associação que nós falamos anteriormente sobre a questão social. A comunicação científica ela se deu em sala e se deu na escola, e dentro das considerações finais desse trabalho foi percebido a importância do planejamento, a contribuição dos estudantes com a sua participação foi ativa ao longo da aplicação da sequência, a convivência em equipe que inicialmente foi sutil, depois ela foi bem participativa, e o conectar com a realidade para entender a bioquímica além da sala de aula para o dia a dia e para a alimentação. Então, nossos agradecimentos a esse trabalho. Daqui nós apresentamos as referências bibliográficas. Olá, eu sou a mestranda Daiane Aparecida Gasparini Gastaldi, do Programa de Mestrado Profissional em Biologia, Profibio, pela Unemate de Tangará da Serra. Este trabalho tem como título Câncer de colo do útero, conhecer para prevenir, e foi desenvolvido sob a orientação da professora doutora Fabiana Aparecida da Silva. A aplicação foi feita na Escola Estadual Oscar Soares de Juara, Mato Grosso, em um segundo ano do ensino médio regular. Há sempre uma cautela em se debater assuntos como infecções sexualmente transmissíveis, mas essas discussões são necessárias, visto que os alunos do ensino médio, a maioria são adolescentes e estão iniciando a vida sexual cada vez mais precocemente, e nem sempre eles têm a orientação dos pais ou responsáveis. Nesta perspectiva, o estudo formal sobre as ISTs permite que os estudantes conheçam as formas de transmissão e prevenção das mais variadas doenças, bem como sua manifestação no organismo e suas consequências. O tema também está previsto em um decreto de 2007 que institui o Programa de Saúde e Prevenção nas escolas. Este trabalho teve como objetivo possibilitar o protagonismo estudantil por meio do ensino por investigação, reconhecer o HPV como causador principal do câncer de colo do útero, relacionar as formas de transmissão e prevenção do HPV, oportunizar o conhecimento dos estudantes acerca da importância da vacinação do HPV e promover a sensibilização da comunidade sobre a vacina. A metodologia. Essa atividade de aplicação em sala de aula foi realizada em uma turma do segundo ano, turma B, do período matutino na Escola Oscar Soares, situada em Juara, Mato Grosso. Foram necessárias 6 aulas para esta aplicação e aconteceu em 4 etapas. A primeira etapa foi a parte da contextualização e problematização com proposição de hipóteses, onde se deu a contextualização por meio de uma HQ, onde havia uma história que eles leram e depois no final tinha uma pergunta para eles responderem como preposição de hipóteses. Na parte das proposições de hipóteses, eles já estavam divididos, a sala foi dividida em 4 grupos, e aí cada grupo propôs as suas hipóteses considerando a opinião de cada um do grupo. E essa parte foi muito importante, porque a partir da proposição de hipótese, o professor ele pode ter um ponto de partida depois para orientá-los nas pesquisas.
A segunda etapa foi a etapa de pesquisa em textos e sites confiáveis. Os alunos que aparecem nas imagens todos têm o termo de autorização devidamente assinado pelos seus responsáveis. Tinha um roteiro que eles receberam para nortear em suas pesquisas. Nesse roteiro continham algumas perguntas, entre elas qual a importância qual a principal causa do câncer de colo do útero, se apenas mulheres poderiam contrair o HPV e qual a consequência desse vírus nos homens, e também porque muitos pais e mães têm preconceito em vacinar os filhos contra o HPV, achando, né, que a vacinação vai incitar a iniciação sexual precoce dos seus filhos. Houve algumas indicações de textos para leitura, porém eles não ficaram só nesses textos, eles foram além, eles pesquisaram também em outros sites, isso aqui só foi para ter um ponto de partida e para que eles tivessem mais ou menos uma base. A terceira etapa foi a etapa de socialização dos resultados. Então, a partir do que eles obtiveram nas suas pesquisas, foi socializado em roda de conversa. E a última etapa foi a construção de vídeo para conhecimento e sensibilização da comunidade sobre o HPV e a importância da vacinação, com a divulgação nas redes sociais da escola. Então, eu tenho aqui a página do Instagram da escola, com os vídeos publicados, os links dos vídeos no YouTube também. E aqui a capa principal, né, dos vídeos produzidos pelos alunos, onde contém informações sobre HPV, as suas consequências e informações sobre a vacina do HPV, a qual foi aí divulgado para toda a comunidade. A sequência didática, ela obteve resultado satisfatório, todas as etapas foram concluídas totalmente, contou com a participação ativa da maioria dos estudantes e houveram alguns pontos relevantes. Então, a apresentação da narrativa, que eles acharam interessante por ser em HQ, então chamou atenção. A parte de proposição de hipóteses, né, que tem muita importância no ensino por investigação. Conhecimento dos alunos a respeito do câncer de colo do útero e da vacina do HPV. Então, pude notar que eles não tinham quase nada de conhecimento a respeito desse assunto, muito menos sobre a vacina. Muitos tinham tomado a vacina e nem sabiam para que era. Relatos de experiência com conhecidos e familiares com câncer de colo do útero, então teve bastante troca de experiências. Resistência de alguns pais a levarem os filhos para vacinar. Tivemos alguns depoimentos de filhos que viveram esse caso. E também outros conteúdos foram abordados. Para se trabalhar esse conceito, esse assunto, foi trabalhado também a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, né? Para eles poderem entender como funciona, para poder chegar nesse assunto da infecção pelo HPV. E a produção dos vídeos, que também chamou bastante atenção, foi de grande valia, porque foi feito para sensibilizar também a comunidade a respeito da vacinação, então foi muito importante. Considerando os aspectos apresentados, a sequência didática investigativa aplicada foi uma metodologia que facilitou o processo de ensino-aprendizagem sobre o tema de forma contextualizada, possibilitando aos estudantes uma melhor compreensão, fazendo com que os mesmos, né, participassem ativamente desse processo. A escola tem um papel muito importante de oportunizar a construção do conhecimento em diversas áreas, entre elas a prevenção, né, de infecções e doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis, uma vez que é assunto pertinente principalmente aos jovens no ensino médio. As referências bibliográficas da qual eu recorri, os meus agradecimentos à CAPES, ao UNEMAT, Gestão e Coordenação Pedagógica da Escola Estadual Oscar Soares. Aqui eu termino. Meu muito obrigada. Olá, eu sou Juliana Zigamonte dos Reis, sou licenciada em Ciências Biológicas e mestre em Ensino pela Universidade Federal de Pará. Atualmente, eu sou professora da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. E o trabalho que eu vou apresentar é Conhecendo as Infecções Sexualmente Transmissíveis. Esse trabalho ele surgiu justamente pelo fato de que nós sabemos que a educação sexual ela é um direito, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está nos parâmetros curriculares nacionais,
como na Base Nacional Comum Curricular. Mas mesmo assim, mesmo a criança e o adolescente tendo esse direito assegurado, nós percebemos que a desinformação nesse público ela é muito grande. E isso é comum nós percebermos, principalmente nós, professores de biologia, quando a gente recebe uma gama de perguntas sobre esse assunto muito grande, principalmente quando a gente aborda a temática sistema reprodutor masculino e feminino. O aluno acaba trazendo para nós perguntas de coisas que nós consideramos básicas, tipo, a gente pode compartilhar roupa íntima? Se eu tomar banho com o mesmo sabonete que meu namorado, eu vou engravidar? AIDS pega pelo beijo? Então, são perguntas assim que em pleno século XXI a gente não esperava ouvir. A gente sabe que esses jovens hoje eles têm um acesso à internet muito grande, mas mesmo assim a desinformação deles em relação ao assunto ainda é muito grande. Então, isso é justamente pela pouca orientação sexual que eles têm em casa. Então, por isso a importância de nós debatermos esse assunto dentro de sala de aula, porque quando a orientação sexual ela é reduzida, a gente acaba tendo como reflexo que um grande índice de infecções sexualmente transmissíveis entre os adolescentes, assim como a questão da gravidez precoce. Então, é preciso que nós, enquanto educadores, tenhamos a preocupação de trazer essa temática para dentro da sala de aula e trabalhar com os alunos sobre isso. Então, o grande objetivo do trabalho é justamente orientar esses adolescentes quanto à prevenção dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então, o grande objetivo do trabalho é que os alunos eles sejam capazes de reconhecer quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis, como são a sua forma de contágio, os seus sintomas e a sua prevenção. Porque a gente percebe que quando a gente fala de ISTs dentro de sala de aula, a única IST que o aluno sempre comenta é a AIDS. E a gente tem um leque de infecções sexualmente transmissíveis para ser trabalhado. A AIDS não é a única infecção. Então, esse é o grande objetivo do trabalho, é trazer para os alunos quais são essas infecções. O público-alvo foram justamente os alunos da primeira série do ensino médio da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. A metodologia que eu utilizei com eles foi justamente de pesquisa bibliográfica. Então, eles fizeram uma pesquisa sobre as ISTs e depois, para sistematizar o conhecimento deles em relação a essas pesquisas, eles confeccionaram para mim folders ou cartilhas informativas. E qual é o objetivo dessa construção desses folders e dessa cartilha? Justamente de informação. Eles agora, depois, eles vão fazer a distribuição desse material para os alunos das outras séries. O público-alvo agora deles serão os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2 e os alunos da 2ª e 3ª série do ensino médio. O resultado parcial que nós temos são justamente os folders e as cartilhas informativas sobre as ISTs. Aqui tem um exemplo de cartilha informativa. Aqui ele está falando sobre AIDS, sobre candidíase. Aqui esse grupo já fez a opção de trabalhar com folder, que seria a frente do folder. Ele falou de herpes, gonorreia, pediculose pubiana e candidíase. Esse outro grupo já escolheu falar sobre sífilis, a dovanose e a tricomaníase. E esse grupo ele optou por fazer 4 cartilhas informativas. Uma de sífilis, uma de AIDS, uma de HPV e uma de HBV. Aqui eles colocaram curiosidades de como que surgiu, colocaram de forma bem didática, bem informativa. Esse material foi construído por eles, tá? Os próprios adolescentes que fizeram a construção desse material. E no próximo mês vai ter a grande culminância desse nosso projeto, que vai ser justamente uma ação informativa na escola, onde os alunos da primeira série do ensino médio farão a distribuição desse material produzido por eles e irão explicar para os colegas dele aquilo que eles aprenderam. As minhas considerações finais foi justamente que o processo de ensino-aprendizagem foi muito bom, porque o aluno passou a ser protagonista do seu conhecimento. A gente deixou de fazer aquela avaliação tradicional que nós estamos acostumados, de prova de múltipla escolha ou uma prova discursiva, e eles que fizeram como eles mesmos construíram o material deles, eles passaram a ter a questão da metodologia ativa, eles passaram a ser o protagonista do seu conhecimento. Então, isso eu achei extremamente proveitoso, bem como a questão do desenvolvimento de trabalho em equipe. Algumas turmas elas tinham uma dificuldade muito grande em trabalho em equipe, e com a construção desse material,
eles acabaram tendo uma facilidade maior de desenvolver esse tipo de trabalho. Aqui são algumas das nossas referências. A gente utilizou o conhecimento sobre DST e AIDS, hepatites, da conduta sexual dos universitários de São José do Rio Preto, de Barbosa e os colaboradores. Nós vimos o Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da Saúde. Também trabalhamos a questão de diversidade de gêneros, vimos com eles a questão da Base Nacional Comum Curricular, os PCNs, e conversando sobre sexualidades e adolescentes. Essas foram algumas das bibliografias trabalhadas por nós. Né? Muito obrigada pela atenção de vocês, era o que eu tinha para compartilhar com vocês sobre o meu trabalho, era isso. Olá a todos, meu nome é Carolina Lopes Ribeiro, sou mestranda do Profibio da UFSC e vou apresentar o trabalho intitulado Estudo de Caso como Estratégia de Educação Alimentar. O meu orientador foi o professor Carlos Rogério Tonucci. E o trabalho, então, ele apresenta uma abordagem sobre educação alimentar, que utilizou a metodologia investigativa do estudo de caso e foi realizado com alunos do ensino médio numa escola estadual de Joinville, Santa Catarina. O objetivo geral foi identificar o conhecimento dos estudantes sobre alimentação saudável, bem como relacionar o seu dia a dia e compreender a importância de uma nutrição para o bom funcionamento do organismo. Os objetivos específicos foram problematizar estudos de casos sobre hipervitaminose e hipovitaminose por meio de uma abordagem investigativa e também da leitura de produções científicas a respeito do tema. A metodologia, então. Esse trabalho ele foi aplicado em setembro de 2022, em 4 aulas de 45 minutos, utilizando as metodologias e estratégias de estudo de caso e ensino por investigação. Foram avaliados, então, a participação, frequência, resolução e apresentação dos alunos durante o trabalho, e os recursos eram a biblioteca, os livros didáticos, os tablets, os smartphones dos estudantes, caso eles quisessem utilizar, junto com a internet da escola para fazer mais pesquisas. Então, a escola onde foi aplicada é uma escola de Joinville, Santa Catarina, a Escola de Educação Básica Professor João Martins Veras, que fica no Anita Garibaldi, e foi aplicado com alunos do primeiro ano do ensino médio, onde a turma tinha cerca de 24 estudantes. Então, das atividades desenvolvidas, elas foram divididas em 4 aulas. Na primeira, houve a revisão sobre o método científico, então, etapa de problematização, de hipóteses, de pesquisa bibliográfica, de experimentação, análise de resultados, conclusão, tudo isso. Além disso, também foram revisados sais minerais e vitaminas importantes para o funcionamento do organismo humano. Já na segunda aula, então, a turma foi dividida em 2 grandes grupos, e esses grandes grupos fizeram equipes com até 4 alunos, aonde um grupo recebia, então, estudos sobre hipervitaminose e o outro sobre hipovitaminose. Estudos de caso estes elaborados por mim. Então, a etapa de problematização e de hipóteses também foi realizada nessa segunda aula. Na terceira aula, então, teve a pesquisa para aceitar ou refutar as hipóteses que eles levantaram. Também teve a organização dos dados e da conclusão para eles conseguirem montar uma apresentação sobre essa etapa do projeto deles. Além disso, lá na etapa de problematização e de hipóteses, eles foram orientados de forma que eles tentassem, com aquele estudo de caso ali, que eles receberam como se fosse uma ficha médica, que é igual a esses daqui, onde tinha um resumo sobre o que o paciente estava sentindo, como se a pessoa tivesse acabado, então, de ser recebida ali na emergência médica. E eles tinham que tentar solucionar esse caso, para entender qual que era o problema que levou aquele paciente chegar ali no hospital com todos aqueles sintomas. E na quarta aula, então, foi dedicada à roda de conversa para a apresentação desses resultados dos estudantes. Então, como resultado desse trabalho, eu pude notar que todas as equipes conseguiram chegar a conclusões sobre o estudo de caso, depois de pesquisar, né, para aceitar ou refutar as hipóteses deles. Então, todos conseguiram chegar à conclusão de que era a hipervitaminose de vitamina D e a hipovitaminose de vitamina B que causa o beriberi.
Os alunos também, eles conseguiram superar obstáculos, como, por exemplo, a dependência do professor de ficar dando as respostas, de ficar guiando todo o caminho. Eles ficavam um pouco inseguros na hora de elaborar as hipóteses deles, porque eles achavam que poderia ter algum prejuízo se a hipótese não estivesse correta, por exemplo. Aí eles aprenderam que, enfim, era parte do processo, e conseguiram superar isso e ganhar autonomia para pesquisar por si ao longo das aulas e tirar só dúvidas pontuais. Às vezes, por exemplo, será que essa fonte de pesquisa aqui é segura? Como é que eu devo anotar ela? Coisas desse tipo. Surgiram hipóteses bem criativas também, quando eles leram aqueles estudos de caso ali para tentar levantar, como, por exemplo, Covid-19, síndrome de burnout, uso excessivo de medicamentos, consumo elevado de sal, alimentação inadequada, deficiência de ferro, embolia pulmonar, infarto, anemia, enfim, coisas que também estão relacionadas ao dia a dia deles, que eles já ouviram falar. Então, aqui está mostrando algumas das hipóteses que eles escreveram, né? Como aquelas que foram citadas de coronavírus, de anemia. E nas apresentações, as equipes elas expressaram uma surpresa pelo fato de que o excesso ou a falta de uma vitamina pode causar sintomas tão complexos que levaram eles a pensar que era até Covid-19, por exemplo. E outros demonstraram preocupação com os familiares, porque durante a pandemia, muitos familiares começaram a utilizar vitaminas sem prescrição médica, por conta de informações que circulavam em redes sociais, dizendo que vitamina D era boa para a imunidade contra a Covid-19, por exemplo. Na recuperação paralela para aqueles estudantes que tiveram que se ausentar de alguma forma durante a aplicação do projeto, eles puderam realizar uma apresentação sobre a importância de uma boa alimentação. Então, eles construíram cartazes para apresentar sobre isso. E o interessante foi que alguns alunos trouxeram informações de que uma má alimentação pode levar a quadros semelhantes à depressão. E isso foi bem legal, porque a turma também não tinha esse conhecimento. Então, foi uma troca bacana de informações, isso dali. No encerramento, eles então avaliaram positivamente a metodologia utilizada, destacando como eles gostaram de ter autonomia, de como eles conseguiram ter um bom trabalho em equipe, e consideraram também um benefício eu ter disponibilizado lá na última aula, quando eles estavam organizando já para se apresentar, enfim, né, para fazer as apresentações dos resultados deles, os estudos de caso que foram utilizados para construir. Os estudos reais, no caso, né? Que foi um artigo sobre intoxicação de vitamina D e um guia que foi elaborado pelo Ministério da Saúde sobre beriberi. Então, esses dois foram os principais referenciais para construir aqueles estudos de caso lá para eles resolverem. Então, como conclusão, a gente vê que o trabalho ele conseguiu atingir os objetivos porque desenvolveu a autonomia dos estudantes para construir seu próprio conhecimento, eles conseguiram problematizar, levantar hipótese, realizar pesquisa e valorizar também o trabalho em equipe. Então, essas foram as referências utilizadas para desenvolver o trabalho. Então, sobre o estudo de caso, o trabalho sobre intoxicação de vitamina D e também o guia do Ministério da Saúde. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Boa tarde. O trabalho que irei apresentar tem como título O Exército Protetor na Defesa do Seu Corpo, Soros e Vacina em uma Proposta Investigativa. A autora, mestranda Marluça Chimenez Oliveira, sob a orientação da professora doutora Maura Rejane de Araújo Mendes. É uma ASA, Aplicação e Avaliação de Atividade em Sala de Aula, foi aplicado no Colégio Patronato Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Campo Maior, Piauí, com os estudantes do primeiro ano do ensino médio. O objetivo geral foi compreender a importância de vacinas e soro na prevenção e tratamento de doenças infecciosas, além do processo de produção e funcionamento desses produtos biológicos. O objetivo específico, compreender o que são soros e vacinas e a diferença entre eles, investigar o processo de produção e funcionamento dos soros e vacinas, compreender a importância da vacinação na prevenção da Covid-19. A sequência didática constou de 3 momentos. Momento 1, onde aconteceu a problematização, foi feita a sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, foi entregue um texto motivador com o título Soro ou Vacina, depois foi lançada a questão problema, qual a diferença para que serve soro e vacina, levantamento de hipóteses, os alunos escreveram as respostas em um folha de papel, e depois foram pesquisar a diferença
e produzir uma tabela mostrando essas diferenças entre soro e vacina. No segundo momento, aconteceu, ainda pesquisando sobre a campanha de vacinação no Brasil e por que algumas vacinas precisam mais de uma dose. E produzir o folder alertando a importância da vacinação na prevenção de Covid no Brasil, no país. No terceiro momento, aconteceu a socialização dos resultados, a apresentação pelos alunos da tabela construída no primeiro momento e do folder construído no segundo momento. Após a sondagem, quando foi entregue o texto dos alunos, os alunos leram e ficaram curiosos, né, em relação ao texto, e foi colocada a situação problema, quais as diferenças e para que servem os soros e vacinas. Os alunos responderam, colocaram as respostas em uma folha e me entregaram, e foi feita a compilação, e com a compilação percebeu-se que eles confundiram o soro com o soro fisiológico, que é uma solução fisiológica. E vacinas responderam, devido à pandemia, eles responderam que servia para prevenir alguma doença, né? E no caso do soro, houve essa confusão. Aqui na elaboração da tabela comparativa, quando eu estava pesquisando sobre produção e funcionamento do soro, percebeu-se que realmente houve confusão, porque eles ficaram surpresos quando descobriram como era produzido o soro, que é através do plasma sanguíneo de alguns animais. Aqui, nesse segundo momento, eles estavam pesquisando, porque as vacinas, né, precisam mais de uma dose, e produzindo ao folder sobre a importância da vacinação do Brasil. Aqui a socialização, apresentação pelos alunos, e com a apresentação pôde perceber que houve uma aprendizagem entre o primeiro momento e o segundo momento dessas pesquisas. Eles demonstraram, apresentando as tabelas e o folder. Conclui-se que, através da aplicação da sequência de ensino, ficou evidente que esse método desencadeia um aprendizado enriquecedor ao promover a participação ativa dos estudantes em um processo dinâmico de questionamento, pesquisa e colaboração. A partir dessa abordagem, os discentes não só esclareceram conceitos, como também desenvolveram habilidades essenciais, resultando em um entendimento sobre soro e vacina e a importância da vacinação. O compromisso demonstrado pelos alunos ao buscar conhecimento e criar materiais educativos é a eficácia dessa abordagem centrada no educando. Aqui as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa e os agradecimentos ao UES, Profibio, CAPES e meu muito obrigado. Olá, esta é a apresentação do trabalho com o título O uso de antibióticos na agropecuária como fenômeno de ancoragem para apresentar, com viés investigativo, a resistência bacteriana e o uso indiscriminado de antibióticos. Este trabalho foi realizado pela mestranda do Profibio, Elisângela Cristina Gomes de Souza, sob a supervisão da professora doutora Camila Dias Lopes. A resistência bacteriana aos antibióticos é um grave problema de saúde pública mundial, além de ser um tema com muitas concepções equivocadas pelos estudantes e pela população em geral. Na literatura, há algumas concepções equivocadas registradas principalmente no ambiente escolar. Entre elas, temos: apenas as pessoas que usam antibióticos regularmente correm o risco de contrair uma infecção resistente a antibióticos. O corpo humano desenvolve resistência aos antibióticos ao longo do tempo de uso. Antibióticos tornam as bactérias resistentes e, por fim, as pessoas se tornam imunes aos antibióticos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi construir uma sequência didática com viés investigativo sobre a resistência bacteriana aos antibióticos, usando como fenômeno de ancoragem o uso de antibióticos na agropecuária. O público-alvo deste trabalho foram os alunos do primeiro ano do ensino médio integral de uma escola estadual localizada em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. A metodologia foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi dividida em 2 momentos. O primeiro momento, chamado de conhecimento prévio, em que os alunos responderam em questionário prévio com questões sobre concepções equivocadas, chamado esse questionário de questionário pré-teste. O segundo momento, chamado de problematização e hipóteses, em grupo,
os alunos fizeram a leitura de uma reportagem intitulada Por que o uso de antibióticos na agropecuária preocupa médicos e cientistas? Após a leitura dessa reportagem, os alunos fizeram um levantamento de hipóteses, tendo como perguntas norteadoras: como as bactérias desenvolveram resistência à colistina? Como os porcos podem ser infectados por essas bactérias superresistentes? Qual o mecanismo que gerou resistência às superbactérias? Na segunda etapa da metodologia, chamada investigação, cada grupo recebeu 5 cartões de recursos contendo informações ou evidências para auxiliá-los na elaboração de novas hipóteses. Um dos cartões de recursos está mostrado na imagem, apresentando esquemas para que os alunos compreendessem 2 momentos: seleção natural, 2 conceitos: seleção natural e mutações induzidas e espontâneas. Na terceira etapa da metodologia, também chamada investigação, após a análise dos cartões de recursos, os alunos formaram uma roda de conversa para preencher o quadro de evidências de forma coletiva. Esse quadro, eles usaram as hipóteses que eles elaboraram, utilizaram os cartões de recursos e, a partir da análise dessas hipóteses e cartões de recursos, eles conseguiram estabelecer quais eram evidências capazes de serem refutadas ou confirmadas. Na quarta etapa da metodologia, chamada produto final, os grupos produziram uma carta para ajudar uma personagem fictícia, a Dona Maria, que se sentia muito culpada por acreditar que a automedicação e o uso abusivo de antibióticos durante a infância do seu filho José tornou esse indivíduo resistente a esses medicamentos. O resultado apresentado deste trabalho, ele é dividido em 2 etapas. A primeira parte é sobre as hipóteses elaboradas em relação às questões norteadoras. Em relação às hipóteses elaboradas, nós a classificamos de 3 modos: em hipóteses iniciais, que foram elaboradas antes da apresentação dos cartões de recurso, as hipóteses intermediárias, elaboradas a partir da apresentação dos cartões de recurso, e hipóteses finais que foram elaboradas de forma coletiva durante a roda de conversa. Então, este gráfico, ele mostra o resultado dessas hipóteses levantadas. A pergunta norteadora era: como as bactérias desenvolveram resistência à colistina? As primeiras hipóteses levantadas foram devido ao uso de antibióticos ou o corpo se acostumou com o antibiótico. As hipóteses intermediárias foram mutações das bactérias e seleção natural. E, por fim, a construção coletiva da hipótese final, os grupos atribuíram a resistência desenvolvida à colistina pela variabilidade genética gerada pelas mutações. Através da análise do questionário de sondagem, que foi aplicado antes e após a sondagem, a sequência didática, podemos verificar que os estudantes demonstraram apresentar concepções equivocadas acerca da resistência bacteriana aos antibióticos. O gráfico a seguir mostra uma dessas concepções analisadas. Somente quem faz uso regular de antibióticos corre risco de contrair bactérias resistentes. No pré-teste, a maioria dos alunos concordavam totalmente ou concordavam com essa afirmação. No pós-teste, houve uma mudança significativa e a maioria dos alunos passava a discordar ou discordar totalmente com essa concepção. A outra concepção analisada foi: o corpo humano desenvolve resistência aos antibióticos ao longo do tempo de uso. No pré-teste, a maioria concordava totalmente ou concordava, enquanto no pós-teste, a maioria passou a discordar totalmente dessa informação. Portanto, este trabalho despertou o interesse dos estudantes, permitindo que os mesmos se tornassem responsáveis pela construção de conhecimento. E os resultados preliminares mostraram mudança de concepções equivocadas importantes acerca dessa temática. O meu agradecimento é especial aos alunos que desenvolveram juntamente comigo esse projeto, ao Profibio, ao CAPES, ao FMG, ao ICB e à professora orientadora, doutora Camila Lopes.